E como é que foi essa experiência? Então você trabalhou de garçom, essas coisas? Fiz de tudo. Fez o combo Brasil? Fiz o combo Brasil. Não tinha Deliveroo na época. Não tinha, senão eu já tinha feito. Eu tinha feito, certeza. Hum. Fiz de tudo. Trabalhei como garçom, trabalhei como catering assistant, trabalhei como cleaner. Assim, como catering assistant foi até interessante porque trabalhei, por exemplo, no Aviva Stadium. Então eu trabalhava e assistia os jogos de rugby ao mesmo tempo e ainda ganhava dinheiro por isso. Daí fui em vários lugares, outros eventos grandes assim, tanto na Viva quanto no Tree Arena, então assim, vários lugares grandes, trabalhando como catering assistant. Também trabalhei, apesar de catering assistant, em algumas empresas que hoje são muito conhecidas aqui no ramo de consultoria, como KPMG, Accenture. Então, tive uma ideia de como é dentro dessa empresa, porque eu tinha uma ideia diferente de como seria trabalhar nessas empresas e tal. E também trabalhei como cleaner em várias empresas, em vários lugares, inclusive eu até estava comentando com você, quando eu estava vindo para cá, trabalhei em algumas empresas aqui próximo nessa época de cleaner, e assim eu não tive uma restrição de dar um passo atrás, de fazer o que a gente chama lá no Brasil de subemprego. Por quê? Porque isso também me ensinou bastante de como você respeitar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Então, hoje eu vejo pessoas que trabalham como garçom, pessoas que trabalham como catering assistant ou qualquer outra for de cleaner. Cara, eu dou muito mais valor porque eu já tive no lugar delas, sabe? E você conseguia viver de uma forma digna e uma forma boa aqui também, né? Trabalhando nessas áreas. Sim. E assim, eu pensei em muitas coisas para eu fazer antes de eu voltar, antes de eu vir para cá, por exemplo. Tá bom, vou trabalhar de garçom, mas eu tenho experiência de trabalhar como garçom? Não tenho. Então eu procurei um emprego, para eu conseguir vir para cá, já que eles me não mandaram embora, eu tive que arrumar um segundo emprego lá no Brasil. Então, entrei De garçom. de garçom. Trabalhava de garçom na madrugada, saía da empresa onde eu trabalhava como garçom e ia direto para a empresa onde eu trabalhava como analista de dados. Trabalhei, não sei se você conhece, uma empresa chamada Outback. Hoje é muito grande lá no Brasil. Conheço. Então, trabalhei no Outback como garçom lá, consegui levantar uma grana boa, que foi o que me fez pagar para eu vir para cá. E foi engraçado que eu tenho uma experiência que isso vai ficar sempre gravado, porque tinha dias que eu chegava tão cansado, mas tão cansado, que eu falei para o meu amigo, porque quando eu ia de madrugada, tinha um amigo que estava trabalhando lá comigo, que ele falou, pode dormir uns minutinhos que depois eu te aviso quando o pessoal começar a chegar. Isso eu acho que era 2, 3 horas da manhã. E eu dormia no chão debaixo da mesa. Daí teve um dia que eu acho que ele me acordou assim, dizendo que o pessoal já tava para chegar, e eu levantei assim assustado, eu falei, cara, eu já levei pão na mesa 35, perguntando para ele falou, do que você tá falando? Eu falei, cara, eu já levei pão na mesa 35, ele falou, não, cara, do que você tá falando? Cara, Então, por causa do cansaço. do cansaço. Mas assim, consegui, o mais importante era juntar o dinheiro para eu poder vir para cá. Então assim, eu fiz muitas coisas pensando já no que eu poderia trabalhar aqui. Fiz isso, fiz curso de pizzaiolo, que eu falei, quem sabe eu consigo trabalho de pizzaiolo também, de fazer esfirra, essas coisas. Então eu meio que já vim preparado, sabendo que dificilmente eu ia conseguir trabalhar como jornalista aqui. E isso realmente funcionou aqui. Então Funcionou. Você mostrou lá eu já trabalhei como garçom lá no Brasil. Sim. No Outback. A única coisa que me chamou, foi bem difícil no início foi entender o idioma. Porque era engraçado, porque eu mandava currículo e o pessoal me chamava por telefone. Então imagina, se pessoalmente eu não conseguia entender o sotaque irlandês, imagina por telefone. Daí eles me ligavam e falavam, me manda a mensagem do endereço onde eu tenho que fazer a entrevista, que eu não entendi nada do endereço onde eu tenho que ir. Você ficou com medo porque você estava na Nova Zelândia, você falou que não aprendeu inglês. Você ficou quanto tempo lá? Na Nova Zelândia, eu acho que não cheguei a ficar... Não cheguei a ficar um ano lá. Então, mas aí você falou que seu inglês não evoluiu lá. Não. Você tava com medo de falar assim, vou pra Irlanda, o inglês não vai evoluir? Como é que... Eu acho que eu vim um pouco mais confiante, porque assim, apesar de não ter evoluído lá na Nova Zelândia, mas pelo menos
o entendimento eu comecei a ter, Sim. né? Talvez eu tinha dificuldade de falar, mas o meu listening naquela época já melhorou bastante. Então, era timidez mesmo, né? Timidez. Aquele medo que eu acho que todo mundo que tá começando a aprender um novo idioma tem, né? Eu falei, não, eu tô com dificuldade de começar a falar. Daí eu acho que quando destravou, daí foi. E também eu acho que uma coisa, por exemplo, tem coisas que a gente... Às vezes as pessoas têm uma segunda chance de ter uma experiência dessa no exterior. Por exemplo, eu mesmo tive isso. Então, teve coisas que eu fiz de errado, ou deixei de fazer, ou deixei de aproveitar, ou coisas que eu não aproveitei na minha primeira experiência, que quando eu tive a segunda chance, eu falei, não, pô, eu preciso fazer isso, preciso qualquer convite aí que rolar para fazer qualquer coisa, eu tô dentro e tal. Com você passou isso também? Sim, mas ao mesmo tempo eu acho que eu deixei rolar. Por exemplo, como eu falei pra você que o fato de eu não ter aprendido inglês foi talvez de ter muito convivência com brasileiro. Quando eu vim pra cá, acho que a primeira vez que eu vim aqui pra Irlanda, os 4 anos que eu estive aqui, 4 não, acho que uns 3 mais ou menos, eu convivi com brasileiro. E mesmo convivendo com um brasileiro, eu acho que foi tanto nas aulas, mas também no trabalho que eu consegui que o meu inglês evoluiu. Então, assim, eu não me privei, falei, não, foi por culpa de brasileiro, eu não vou morar com brasileiro, que isso foi a culpa de eu não ter aprendido inglês. Não, me dediquei bastante nas aulas, no trabalho, eu acho que tanto no trabalho quanto nas aulas, que foi quando eu comecei a melhorar realmente o meu inglês. Foi evoluindo naturalmente. Sim, também, de forma né? natural. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.